Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o grande reset, o reset mundial, o reset financeiro e mundial. Eu só preciso lembrar de uma coisa aqui nesse vídeo, uma única coisa. Esse é um vídeo fundamentado aos cristãos, ou seja, pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Então, esse é um vídeo para quem acredita em Jesus Cristo. Esse vídeo não será de utilidade pública para quem não acredita em Cristo. Se você acredita em qualquer outra coisa, esse vídeo não será útil para você, tá? Somente para os cristãos. Não é para netzarim, não é para judeu, não é para espírita, é apenas para cristão, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para eu poder explicar o reset, eu preciso pegar uma passagem bíblica da Antiga Aliança para você entender a gravidade do problema da casa rebelde, da gravidade do problema daqueles que se recusam a ouvir a palavra, daqueles que alimentam o próprio ego com ignorância, daqueles que se subjugam e desejam servir a Satanás, aqueles que simplesmente dizem nomes bonitos, mas o senhor de todos eles é o próprio capeta. Verdade é essa, não tem que mentir aqui para vocês. Então você tem que entender que há mais de 2000 anos, os ensinamentos de Jesus Cristo, eles antecedem até mesmo o seu nascimento como filho do homem, que na verdade é filho de Deus. Então há muito tempo os ensinamentos de Cristo, desde Moisés, desde Adão e Eva, quando se disse façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, onde Cristo Jesus estava presente. Quando Moisés recebeu simplesmente os mandamentos, eram apenas 10, não ultrapassava 10 mandamentos. Cristo Jesus repassou os mandamentos a Moisés. Moisés desceu o Monte Sinai e veio carregando 613 mandamentos. Então eu quero que você entenda que a casa rebelde sempre foi rebelde. E Moisés, ele sabendo que tinha algo errado perante a isso, quando ele desce do Monte Sinai, ele vê o seu povo adorando deuses egípcios, Yahweh, deuses egípcios, mesopotâmicos, Baal com inúmeros nomes estranhos. E aí ele vai e quebra a pedra. E de repente ele se prostra no chão e pede a Deus para que não extermine aquele povo. Porque se o exterminar, e Deus queria exterminar o povo, porque o povo sempre... Deus diz através de Ezequiel, de Isaías, através de Jeremias, através da boca de Jesus Cristo: tu és uma nação prostituta, se envolve com vários deuses, e quando a coisa pega fogo, vocês se voltam para mim. Então simplesmente eu quero que você entenda que a questão do reset mundial, ela é explícita por Jesus Cristo. Aquele que quer seguir a Jesus Cristo deverá pegar a tua cruz, negar esse mundo e seguir Jesus Cristo. E eu acredito que poucas pessoas têm a disposição de fazer isso. Então, para os incrédulos que acham que são doutores da lei, que sabem alguma coisa da Bíblia, mas a palavra não entra neles, o Espírito Santo não habita em pessoas arrogantes, para essas pessoas, lembre-se que eu vou pegar da Antiga Aliança, quando Cristo não estava manifesto na carne, quando ainda era necessário um aparato para se falar com Deus. Deus tinha tanto nojo do povo de Israel que não se habitava em teus corações, porque era idolatria, era paganismo, era oferendas a deuses. Ezequiel mesmo disse, eles abraçavam todos os deuses. Uma nação rebelde que se espalhou pelo mundo. Não mais falamos de judeus, mas do mundo inteiro agora. Não se trata mais de judeu, mas sim do mundo inteiro, de todas as nações. Aonde não tem mais descrição. Todos estão se afundando em pecados, em agonias, em medos. Todos estão trocando Jesus Cristo por Pan. Pan é o nome de um demônio, é um principado, um príncipe das trevas, de uma origem que não vem nem da terra, de uma origem dimensional. Muitos o conhecem como o Abaddon. Muitos descreviam ele como o senhor dos insetos.
e rituais de oferendas a esse ser. Muitas vezes, por exemplo, na antiga Alemanha, tinham civilizações que detestavam esses seres. E quando era discípulo de Pan, por exemplo, os demônios, eles tocavam flautas e hipnotizavam as pessoas, e as pessoas iam para a floresta para ser exterminadas. E o algoritmo de Pan, o logos operandi de Pan, era sempre doença, devastação, medo. E a originalidade da palavra pandemia é as doenças de Pan. Pânico é o medo que Pan provoca. Então sempre foi esse ser. E muitos estão trocando Jesus Cristo por Pan. Estão com medo do mundo. Estão com medo das consequências. Quando você tinha, por exemplo, o imperador Nero, você tinha Pôncio Pilatos, você tinha Herodes, a Bíblia é taxativa. Taxativa. O mundo era muito pior do que é hoje. Herodes decretou que se matasse todos os bebês. E você vê a malignidade do homem. Pôncio Pilatos simplesmente diz ele lavasse as mãos a Cristo, mas debochou de Cristo. E no seu deboche ainda fez algo útil, né? Que colocou, és tu rei dos judeus em sua crucificação. E aí nós temos quem? Além disso, Nero. Botou fogo em Roma inteiro. Botou a culpa no apóstolo Paulo. Sabe? Botava a culpa nos cristãos. Aí, meu amigo, chegava lá, você achando que hoje a vida tá ruim, chegava lá na questão, o cara trabalhava a vida inteira para não ser escravo, para receber um documento que não era escravo. Depois ele tinha que trabalhar para poder ter dinheiro, para poder tentar sustentar a família. Era uma luta, ninguém conseguia ter nada. Eram escravos disfarçados. E aí quando você falava assim, eu sou cristão, eles eram pegados e julgados a prisões, torturados. E se eles não negassem a Cristo, eles pegavam a pessoa, colocavam numa tora de madeira e faziam um tipo de crucificação e jogavam um tipo de óleo em cima deles e botavam fogo vivo. E eles não negavam a Cristo. Você vai negar? Não. Você vai negar? Não. E aí, meu amigo, era uma mãe com um bebê no colo e um filho de 2 anos, sabe? Para entrar na arena, onde tinham leões devoradores. Lucas conta sobre isso. Onde as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo, elas eram jogadas aos leões. E não era adulto, não era homem, era mulher, velho, bebê, criança, bebê. Os caras não tinham culhão. E o povo de Deus, que Deus veio pelos seus, assim como diz João Batista, não o aceitou. Não o aceitou. Se submeteu às leis de Nero. E se você pega, por exemplo, os índios brasileiros, a história da escravidão brasileira, os índios brasileiros não aceitaram a escravidão. Quando chegou Portugal aqui, quando chegou o Reino da Espanha, quando chegou principalmente Portugal e tentaram escravizar os índios preferiram a morte do que a serventia a homens. Lembrando que esses índios eles eram monoteístas, acreditavam em Deus, guardavam seus mandamentos. E eu fico até incrédulo, em dúvida, se não era esse o povo verdadeiro. Então simplesmente não aceitaram, não se subjugaram aos homens. E aí teve que importar escravos de outros lugares. Então, para você poder entender que o mundo era muito pior. Muito pior. Hoje você tem acesso a água, comida, oportunidade de emprego, por mais que escassa que tenha. Hoje o mundo ele é um cômodo, é um comodismo muito fácil. Sabe, as pessoas ficam pensando, as pessoas têm sonhos a longo prazo. As pessoas do passado, elas não sabiam se elas iam ter o que comer no dia seguinte. Elas não sabiam, por exemplo, se elas teriam onde dormir à noite. Elas não tinham planos de aposentadoria, de ficar rico. Era cada dia vivendo o seu dia. E Cristo fala sobre isso, observar os pássaros. Os pássaros, eles não colhem, não tecem, mas Deus reserva comida a todos eles. Então, e reserva a eles o sustento. Então, assim, isso foi se perdendo. Foi se perdendo. Hoje em dia é uma nação horrorosa. Pessoas horríveis.
pessoas que desconexam de qualquer coisa, qualquer porcaria desconexam. Quando eu prego a palavra da Bíblia, que ninguém quer ouvir. Agora, se eu falo de demonologia, da origem dos demônios, sobre como expulsar demônios, todo mundo para ver. Sendo a palavra de Deus a coisa mais importante, o logos operandi. Então o ser humano, ele é o lobo do próprio homem, é o ser humano. É o ser humano, sempre foi o homem. E aí, meu amigo, eu quero pegar aqui para você em Ezequiel, para você ver que essa história do Great Reset, do reset mundial, essa porcaria que as pessoas têm medo. Se vai acontecer ou não, não me interessa. Não me interessa. Se eu vou perder a minha propriedade, se eu vou estar morto, não me interessa. Eu sou discípulo de Cristo. Você tem que entender isso, não pode viver com medo. As pessoas não sabem mais, não entendem mais o que é Jesus Cristo. Então, por exemplo, Ezequiel, ele tem um contato com Deus e o contato com os anjos de Deus, ao qual eu vou relatar para você agora, através da Bíblia, tá? A Bíblia atualizada de Ezequiel 2, tá? Ele me disse, filho de Deus, aqui tá filho do homem, tá? Mas é filho de Deus. Fique de pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito Santo entrou em mim e me pôs de pé. E ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho de Deus, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. E Cristo Jesus, quando o sumo sacerdote, quando os fariseus contestaram Cristo, assim como contestaram João Batista. E João Batista chegou assim, os fariseus contestaram, quem és tu? E ele falou, eu sou a voz que clama no deserto. E falaram, és tu Elias? Aí João Batista, contrariando os fariseus falaram, nós somos filhos de Abraão. E João Batista, em sua sabedoria humilde, mas verdadeira e profunda, disse, se Deus quiser, ele pega essa pedra e transforma em filho de Abraão. Porque não é o título que lhe salva, não é o título de ser judeu que lhe salva, mas a palavra tem que entrar no coração. Nação rebelde tem que entrar no coração. Então, os fariseus chegam a Cristo Jesus e falam, nós temos como pai a Abraão. E Cristo, nu e crua, na mais profunda verdade e desconhecido sabedoria como essa, disse, vocês têm como pai o diabo. Porque é isso que não só os judeus, mas o mundo inteiro tem como pai. Seja estrangeiro, seja nação brasileira, seja judeu, seja cristão de igreja, tem como pai o diabo. Não vive a vida como Cristo ensina. Não vive, não é capaz de viver a vida como Jesus Cristo ensina. Não só uma nação como os israelitas tem como pai o diabo, mas o mundo inteiro tem como pai o diabo. Porque não entendem o que é ser cristão. Então, meu amigo, o Evangelho de Cristo Jesus não permite dois deuses. Não permite uma multiplicação de deuses, uma trindade de deuses. Não permite um Deus de Israel e um Deus, um filho de homem. A crença em Cristo Jesus ela é monoteísta, onde Cristo Jesus é o logos por trás de tudo. Onde o próprio Deus se manifesta na carne, assim como João Batista dizia, e prega contra esse povo. Ele veio pelos seus, os judeus, e eles não vos ouviram, mas aqueles que ouviram deu o direito de entrar no céu. E esses são os gentios. Então eu vejo muita gente falando de israelita, de Israel, que adora Israel. Eu sou gentil, meu amigo. Eu sou gentil, estou com Jesus Cristo, não tenho, e mesmo que tivesse sangue de israelita, eu não seria. Eu sou gentil, eu me coloco como gentil, porque assim como no passado se vangloriavam por títulos, hoje é uma nação rebelde. E não só, é todo mundo, não tem um que salva. Tu pega os templos evangélicos, se você pegar os ensinamentos do satanismo e os ensinamentos das igrejas evangélicas, é a mesma coisa, tem como pai o capeta, em nome de Jesus Cristo está repreendido. Porque é só teoria e teologia da prosperidade. O cara entra na igreja evangélica para poder resolver problema. Problema de saúde, problema financeiro, problema da família. A pessoa não entra na igreja evangélica com o intuito de aprender sobre a palavra.
Aí são promessas. Se você doar, você vai ficar rico. Você vai ser abençoado. E fecham as portas e começam campanhas de dinheiro. E quando você entra no satanismo, dos testemunhos de satanistas, é a mesma porcaria. Eles vão ao satanismo buscando riqueza, prestígio, poder, fama. Então eles entregam a própria alma ao diabo em busca das coisas mundanas. E o que os caras dentro da igreja evangélica fazem? A mesma porcaria. Vão em busca das coisas mundanas. Por isso, quando eu digo igreja primitiva, eu digo os ensinamentos dos apóstolos. Porque a palavra igreja, olha que coisa mais contraditória do mundo. Ela originou através do grego-latim da palavra eclésia. Eclésia se tornou igreja, eclésia. E o que é eclésia? Sair para fora. Paulo, Lucas, Mateus, Timóteo, todos eles convidavam as pessoas a saírem de casa, a saírem dos templos, para poder ir para os pátios, para os montes, de frente para a praia, para pregar às multidões. Então, a palavra igreja nunca foi se enfiar num templo de pedra, sempre sair para fora. Então, o conceito primitivo é os ensinamentos dos apóstolos. Tudo isso foi perdido. Então hoje você vê nação através de nação deturpada. E Ezequiel fala sobre isso. Olha só. Você lhes falará as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho de Deus, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que lhe vou lhe dar. Então olhei e vi a minha mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. Então, meu amigo, eu quero que você entenda que tanto Jeremias, Isaías já se pregava contra essa nação rebelde que hoje domina o mundo de forma calada. E eu quero que você entenda que essas pessoas dão espaço ao diabo em suas vidas. Jesus Cristo, em sua suma sabedoria, disse o seguinte: buscai, olha só, portanto não vos preocupeis dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos de vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. E aqui eu tenho que fazer uma separação, porque quando eu ensino para as pessoas sobre empreendedorismo, quando eu falo sobre empreendedorismo, o intuito nunca é ficar multimilionário, ficar rico, mas sim a não dependência do governo, das empresas. E aí, meu amigo, eu tô cansado de entrar na internet e pessoas prometendo milagres financeiros, promessas financeiras absurdas, e colocando objetivos na vida, objetivos financeiros acima de tudo, objetivos financeiros acima de qualquer coisa. Então é aquela famosa história do empresário, o qual vive a sua vida em função dos negócios, e para compensar a ausência em sua família, ele paga os melhores profissionais para cuidar dos seus filhos e de sua família. Os seus filhos se tornam bem-sucedidos. E quando aquele empresário chega dos 80, 70, 80, 90 anos, tá cheio de problema de saúde, já não consegue mais raciocinar de forma cognitiva e decente, mas simplesmente a pessoa se arrepende da vida financeira que teve, em plena abundância, tudo que aquela pessoa deseja é afeto. Afeto humano, poder abraçar os filhos, poder dizer que ama os filhos. E os filhos, claro, estando longe. E aí, meu amigo, o que os filhos fazem com o próprio pai? Pagam os melhores profissionais para cuidar do pai. Tudo que o pai desejava era afeto humano, mas por não ter dado afeto humano a teus filhos e sim ter pago os melhores profissionais, quando o pai desejou afeto humano, os filhos pagaram os melhores profissionais para cuidar do pai. E o pai morre em descrédito, numa vida agonizante, onde se descobre que não é a busca pela riqueza, a busca por ser alguém na vida, a vida não é isso. A vida que Cristo ensina é que nós temos uma chance de redenção nessa vida, uma chance de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, porque o universo é infinito.
E aqui é o ponto de partida onde a gente tem que escolher quem é o nosso Senhor. Se é Belial, se é Baal, se é Astarote, se é aquela porcariada toda, ou se é simplesmente o Deus que se fez homem. E aí a gente tem que fazer uma escolha, escolhas com consequências. Sempre haverá consequências em suas escolhas. Sempre haverá, não acredite que não tenha, que tem. E aí o povo sempre escolhe quem? O povo entra no YouTube, desgraça, destruição e morte. Aí o cara, o mundo vai acabar. 1999 para 2000 eu escutei isso. 2012, 2013 eu escutei isso. 2017 eu escutei isso. 2019 eu escutei isso. 2020 eu escutei que o mundo ia acabar. 2021 já falaram em janeiro que ia cair um meteoro, essa porcaria. Aí depois estão falando que é 2023. Eu tô cansado dessas cobras cascavéis, desses povo medíocre. Porque assim como eu fui enganado, você também é. Então, meu amigo, o que Cristo ensina, olha só. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E que se exploda essa história. E sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E gente pensando... E eu vivi, hoje eu tenho autoridade para falar disso, porque eu vivi isso plenamente durante 2 anos. Foi a pior escolha que eu fiz na minha vida, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. E meu amigo, eu vou dizer uma coisa para vocês, essa loucura do reset, porque os cabalistas, essas magia negra, esse povo feiticeiro, magos negros, missa negra, esse povo do mal, que trocam a própria alma por um prato de lentilhas, que não conhecendo o amor de Deus, não permitindo entrar a palavra de Deus em seus corações, trocam a si mesmo por riquezas, prestígios e poder, ordenanças. E aí esses que estão no topo do mundo ficam zombando de vocês, porque eles começam a colocar Great Reset, colocar palavras de reset econômico mundial, notícias de reset econômico mundial, e o cristão, ele se torna alarmista, ele se torna com medo do mundo, porque o político falou sobre reset, o rei falou sobre reset, não sei quem, e tem uma carta, e tem um livro atrás falando que vai zerar tudo, e o cara vai lá e se coloca isso, porque o satanista, ele lê a Bíblia, porque o capeta, em nome de Jesus que está repreendido, ele conhece a Bíblia. Ele sabe onde está o calo do crente. Ele sabe onde está o calo daquele que crê em Jesus Cristo. O medo move montanhas. O medo é capaz de fazer o ser humano perder a própria salvação. É através do medo que se molda uma nação. E aí começa reset. E daqui a pouco vai ser outro nome. E o povo cai, que nem gado. Então essa é a pura e singela verdade sobre esse reset econômico. E daí, meu amigo, se vai acontecer ou não. E daí se não acontecerá. E daí que se exploda essa porcaria. Se exploda. É suficiente o problema de cada dia. Por isso eu disse que a pregação de hoje seria para os cristãos. Para aqueles que têm como Deus Jesus Cristo. Para aqueles que têm como Espírito Santo o próprio Deus que é Jesus Cristo. Para aqueles que entendem que Cristo Jesus é a razão da vida. Para esses é aqueles que eu prego. Porque para os outros, tudo que eu vou falar vai causar reboliço e desprezo, pois não são filhos da verdade. E somente aqueles que têm o único fator chamado humildade conseguirá entender o que eu estou falando aqui. Então essa história do reset mundial, que tanto faz, tanto fez, pode ser uma farsa como pode não ser, não interessa. Não interessa, pois isso foge da crença e ordenança de Deus de viver a vida com o problema de cada dia. Não troque Jesus Cristo, não troque Deus por Pan nem por Baal, meu amigo. Não troque, não faça algo que você vá se arrepender depois. Então é essa a dica que eu falo para vocês. É melhor você estar entendendo sobre esse assunto do que você simplesmente cair nessa loucura. Não interessa as notícias que o mundo lhe dá, porque as mídias, o único papel que elas fazem é destruir a tua família, destruir a você mesmo. E você acredita
Enquanto no passado existiam televisões e noticiários para lhe pregar a mentira, você era preso no sistema. E aí houve então a rebelião e a informação pública, que é a internet. E muitos começaram a se contemplar com aquilo, como se não fosse o governo entregando para as pessoas. E aí simplesmente começaram os youtubers, começaram essa onda de pessoas alarmistas, né? Essa onda maluca de pessoas falando que o mundo vai acabar. E isso é economicamente financiado, isso é ministrado pelos poderosos. São canais que não caem em descrédito, não caem em desuso, porque esses canais se tornaram as notícias. Porque aquele que não assiste televisão, agora assiste a internet. Então a notícia vem da mesma maneira, só que de formas e lados diferentes. São dois braços, YouTube e televisão, da mesma moeda. Então é importante você parar de ter medo do mundo. Agora, se você não valoriza o que eu lhe digo, se você não valoriza, saiba que tempos fáceis como esses que nós vivemos criam pessoas medíocres. E tempos difíceis criam bons homens. Em breve, nós viveremos tempos difíceis. Não pelo reset mundial, mas pelo nojo e desprezo da raça humana, que rebola a bunda para cima, para baixo, que tem o total desprezo pela família, onde simplesmente, realmente a sociedade entrará em declínio. E aí vão lamentar por tudo aquilo que fizeram. E aí, quem sabe, nesse lamento se tornam grandes homens. Então é essa a pregação que eu tenho para falar para você.